Bom, só para dar um dado, do que você disse daquela barriga que tem na curva, nos anos 90, a minha universidade, que eu estou agora, discutiu-se se valia a pena manter o curso de Geologia ou se fechar o curso de Geologia na Universidade de Campinas. Então, nos anos 90. Felizmente não se tomou a decisão de fechar. Bom, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar a palestra do meu antecessor, foi muito interessante. E dizer que eu me comprometo com o tempo, mesmo não sendo nem engenheiro, nem geólogo, e vou apresentar um conjunto de resultados de trabalhos, que devem estar sendo colocados aqui também, de um trabalho de pesquisa que eu venho coordenando na Universidade de Campinas, que não envolve apenas pesquisadores da Unicamp, mas envolve pesquisadores de diversas outras universidades, aqui da USP, da UFMG, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, etc. Esse trabalho gerou uma série de produtos, ele começou em 2006, coordenado pelo professor Wilson Fuzigan da Unicamp, professor Eduardo Albuquerque, e hoje quem coordena esse trabalho sou eu. Muitos desses trabalhos estão publicados em revistas, em livros, tem todo um critério, uma metodologia, às vezes qualitativa, às vezes um uso de geometria, estatísticas, que eu vou poupá-los dessas coisas mais chatas academicistas e vou ficar mais nas conclusões, nos principais resultados que nós temos que são as principais características do padrão de interação universidade-empresa no Brasil. Bom, a literatura é bastante vasta, né? Literatura internacional, eu citei aqui um texto clássico que mostra o papel da universidade, e as diversas experiências internacionais mostram que a universidade tem um papel muito importante na formação de capacitações para a sociedade como um todo e para o sistema produtivo, para as empresas. E esse papel, ela não se encerra na formação de mão de obra, né? Ela está também na geração de novos conhecimentos, mas também na transferência desses conhecimentos para a universidade, para a sociedade, né? E alguns trabalhos, esse trabalho Cohen, 2003, ele faz um survey, uma grande pesquisa nos Estados Unidos sobre o padrão de interação universidade-empresa nos Estados Unidos, e algumas conclusões eles chegam, mostram como é importante a transferência de tecnologia da universidade para as empresas, e alguns trabalhos e alguns resultados que, neste caso, o papel da universidade é particularmente importante naquelas indústrias mais próximas da fronteira do conhecimento. Então, nesse sentido, a literatura toda aponta que a universidade é importante para o desenvolvimento tecnológico de um país, de uma forma geral. Isso vale para países avançados, vale para países em desenvolvimento, né? Ou seja, não se verificam diferenças nos estágios de desenvolvimento dos países, né? É importante mencionar que isso tudo não são resultados das pesquisas feitas no Brasil, são resultados que foram obtidos a partir de trabalhos em outros países, com destaque nos Estados Unidos, né? A interação da universidade e empresa é um canal bilateral, né, no sentido de que conhecimentos que são gerados na universidade são repassados para as empresas, mas as empresas também são uma fonte de informação importante para a pesquisa da universidade. Então tem um fluxo reverso de conhecimentos da empresa para a universidade. Isso é uma coisa muito importante para a gente entender e criar políticas para estimular a interação universidade e empresa em qualquer país, especialmente no Brasil. Ou seja, a universidade também se beneficia da interação, porque novas capacitações e preocupações de pesquisa são geradas a partir da interação com as empresas, né? É preciso definir diferenças importantes nas áreas de conhecimento, né? A diferença tradicional entre ciência básica e ciência aplicada, né? E é preciso também ressaltar o papel das engenharias, né? Em todos os surveys de diversos países que já foram realizados, as engenharias, elas se destacam como
a principal área do conhecimento em que as empresas buscam novas informações, buscam os departamentos de pesquisa para interagir e estimular e fomentar seus processos inovativos, seus esforços inovativos. Né? Então, feito esse cenário geral, cenário que vem de outros países, que está na literatura, quais são os principais achados, quais são os principais resultados da pesquisa no Brasil? Né? Esses já são resultados do trabalho que eu coordeno lá em Campinas. Primeira questão, né? Quando nós começamos o trabalho de pesquisa, havia uma percepção que se demonstrou equivocada de que a universidade tem um papel pouco importante na formação de competências tecnológicas nas empresas no Brasil. Né? Nós refutávamos essa hipótese no início do trabalho, mas agora nós temos evidências empíricas de que a universidade teve um papel, sim, muito importante para a formação dessas competências tecnológicas da indústria. Né? Então, nós podemos nos basearmos nas experiências internacionais, tem diversos casos. O caso que eu gosto muito de citar é o caso da engenharia, da indústria química alemã, que foi montada, foi forjada e foi construída em conjunto com as escolas de engenharia química na Alemanha. Né? E daí nós vamos olhar para o caso brasileiro, né? Olhando as raízes históricas da interação universidade e empresa no Brasil, né? Dada a capacidade de formação das capacitações científicas da universidade e a formação das capacitações tecnológicas da indústria. Né? E nesse sentido, o que nós podemos entender, o que nós podemos verificar? Nós podemos verificar que a universidade teve um papel importante na formação de capacitações com efeitos de longo prazo. Essa é uma coisa importante para a gente entender quando se fala em interação universidade e empresa no Brasil. A pesquisa feita na universidade, ela é, por definição, pesquisa em fases ou pré-competitivas ou fases antes do processo de definição do projeto dominante. Então, nesse sentido, é um esforço de pesquisa que é feito que vai virar um produto, que pode virar um produto dali a alguns anos. Certo? Então, nesse sentido, somente é possível identificar o papel da universidade se a gente tem uma perspectiva, consegue fazer uma análise de uma perspectiva mais de longo prazo. E aí, pelo menos, 3 casos podem ser exemplificados como casos de sucesso de transferência de conhecimentos da universidade para as empresas, né? Para os produtores de uma forma geral. O primeiro caso é da agricultura. Né? Eu citei 2 exemplos aqui, mas poderia citar mais diversos outros, que é na soja, no café e outros. Na siderurgia e na metalurgia, tem alguns trabalhos já feitos, já publicados, sobre a importância, por exemplo, da Escola de Minas de Ouro Preto, a formação de competências que depois foram usadas nessa indústria. E o caso bastante conhecido, especialmente aqui em São Paulo, que é o caso da aeronáutica. Né? Se nós temos uma Embraer hoje é porque alguém lá atrás criou um conjunto de instituições, não apenas de formação de mão de obra, que fomentou esse conjunto de instituições, foi capaz de fomentar capacitações nessa área. Né? Segundo ponto, outra hipótese que nós refutávamos quando nós começamos o trabalho é que havia algumas análises feitas, não para o caso brasileiro, mas no caso da América Latina, que diziam que as interações universidade e empresa na América Latina eram fracas, eram mais ligadas a pequenos projetos de pequeno alcance, mais voltadas à consultoria. Né? Olhando a experiência brasileira, fazendo uma comparação da experiência brasileira com as experiências internacionais, as interações universidade e empresa no Brasil elas não são fracas, como se apontava na literatura, mas ela é diferente. Por que ela é diferente? Se nós vamos comparar, por exemplo, com o survey que nós fizemos no Brasil, com empresas no Brasil, com o survey que foi feito nos Estados Unidos, nós vamos verificar que nos Estados Unidos
a participação da universidade é muito mais importante na geração de inovações radicais, aquelas inovações que rompem trajetórias tecnológicas. No Brasil nós não temos isso, certo? A universidade não tem um papel muito importante na geração de inovações radicais. Tá? Mas ela tem um outro papel que é muito importante. Elas relacionam-se muito mais à adaptação, ao melhoramento, a mudanças incrementais e aos ajustamentos de técnicas de produção às especificidades locais. Tá? Então, dá para perceber que aqui o papel da universidade no fomento à inovação na indústria, ela tem muito a cara da pesquisa na indústria. Tá? Nesse survey nós não olhamos casos específicos de empresas, nós fizemos um levantamento amplo com diversas empresas que fazem P&D no Brasil, perguntando para elas quantas universidades, qual o papel das universidades. Nesse survey nós visitamos quase 400 empresas. Tá? Quarto ponto, esse também é um ponto, a meu ver, muito importante para se pensar na interação universidade-empresa no Brasil, que é as características, que são as características das empresas. Quais são as empresas, quais são as características das empresas que mais interagem com a universidade? Né? São empresas, nos trabalhos que nós fizemos, é possível verificar claramente a importância do P&D industrial, do P&D da empresa. Então, nós fizemos um trabalho usando algumas técnicas estatísticas, a gente consegue controlar empresas que interagem, aquelas empresas que gastam mais em P&D e aquelas que gastam menos em P&D. E claramente a conclusão que nós chegamos é que as empresas que gastam mais em P&D são aquelas empresas que interagem mais, que usam mais a universidade. Tá? Nós fizemos também alguns estudos de caso aqui e também nós chegamos a conclusões bastante semelhantes. Tá? Isso por quê? Porque as empresas precisam ter elevada capacidade de absorção, né? Tem que ter elevada capacidade de absorver os conhecimentos da universidade. Tá? Então, se a empresa possui gastos, a empresa que quer interagir com a universidade, possui gastos reduzidos, gastos modestos em pesquisa e desenvolvimento, ela vai ter mais dificuldade em até conversar, falar a língua do pesquisador. Tá? Quarto ponto. As características da universidade. Aqui nós temos uma característica importante que é diferente no Brasil em relação às outras experiências internacionais. Tá? Por exemplo, mais uma vez fazendo referência àquele survey, aquela pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, feita pelo Wesley Cohen. O que se encontra no survey feito nos Estados Unidos? Que a área mais importante, a área que mais interage com a universidade nos Estados Unidos é a área de engenharia, no Brasil igual. Certo? Então nós conseguimos identificar que no Brasil a área mais importante em termos de interação, qualquer parâmetro que a gente for olhar, são as engenharias. Agora, no segundo lugar, nós temos uma diferença importante. Enquanto nos Estados Unidos aparece as ciências da vida, né, a Health Science, em segundo lugar, como a área que em segundo lugar mais interage com a universidade, no Brasil, o que nós vamos encontrar são as experiências agrárias, as ciências agrárias. Tá? E isso é uma diferença importante que também tem a ver com as características da indústria brasileira. E nós conseguimos identificar também uma relação entre a qualidade da pesquisa acadêmica e a interação com a universidade. Por quê? Porque isso, desculpa, eu vou falar um pouco da discussão que ocorre dentro da universidade, que durante muitos anos, muita gente dentro da universidade dizia, olha, interagir com a empresa atrapalha a pesquisa, porque a pesquisa na universidade, porque o pesquisador passa a olhar para os problemas da empresa e não consegue ou deixa de olhar para os problemas da universidade, problemas de geração do conhecimento de uma forma mais ampla. Tá? Tem até um autor importante ligado à sociologia da ciência, que é o Merton, que diz isso e que as pessoas chamam de obstáculos, barreiras mertonianas por conta disso. Tá?
Nos nossos trabalhos a gente não consegue encontrar isso, tá certo? A gente encontra o inverso. Nós conseguimos identificar que aqueles grupos que performam, que desempenham pesquisa de mais alta qualidade, e aí nós usamos aquele survey que o CNPq faz, o diretório dos grupos de pesquisa, são aqueles que interagem mais. Então a gente compara todos os grupos de pesquisa que interagem, aqueles que têm pesquisa acadêmica de melhor qualidade, eles interagem mais com as empresas. Tá? Qual a nossa hipótese em relação a isso, e alguns estudos de caso confirmam, que esses grupos são capazes de resolver problemas mais complexos das empresas. Certo? Não que esses grupos que desempenham pesquisa de qualidade mais modesta não sejam importantes, eles também são. Mas as empresas, quando tem um problema tecnológico, vão procurar uma universidade. Se esse problema é complexo, elas precisam procurar uma universidade de primeira linha. Uma característica da universidade da interação universidade e empresa é a sua elevada concentração regional. Tá? Esse mapa aqui, ele mostra os verdinhos, é a densidade de empresas que interagem. Aqui nós não estamos trabalhando com empresas, nós estamos trabalhando com a unidade local, o estabelecimento. Por exemplo, a Petrobras aparece em diversos pontos no mapa. Tá? Então aqui, os verdes mais escuros, as regiões que estão com verde mais escuro, é que tem mais de 100 empresas que interagem com a universidade. E no caso das bolinhas vermelhas, nós estamos pegando os grupos de pesquisa. Então as bolinhas vermelhas mais grossas, mais volumosas, são aquelas que são marcadas nas regiões que existem mais de 100 grupos de pesquisa que interagem com a universidade. Tá? Isso nos dá duas conclusões. Primeira conclusão, uma forte concentração aqui, cidade de São Paulo, algumas cidades do interior de São Paulo, capitais dos estados do Sul e Sudeste, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, algumas capitais do Nordeste, mas poucas. Ou seja, a primeira conclusão que nós chegamos é que existe uma forte concentração regional na interação universidade e empresa. A segunda conclusão, que essa é um tanto mais positiva, eu diria, que é o fato de que 40% das interações, de todas as interações que nós conseguimos identificar naquele survey, ocorrem no mesmo município, o que mostra a importância da proximidade geográfica. Né? E não só da proximidade geográfica, desculpem, estou usando um termo economês aqui, né? Os transbordamentos espaciais são importantes. O que é isso? Né? Quando você tem uma universidade numa região, não apenas é possível identificar diversas empresas que interagem naquela mesma região, mas também nas regiões vizinhas. Por isso que se usa esse termo transbordamentos espaciais. Tá? Então, ou seja, a concentração é ruim porque ela mostra que o mapa anterior diz, né, que tem um conjunto de regiões aqui que não tem nenhuma empresa interativa, nenhum grupo de pesquisa que interage, mas por outro lado, essa característica da proximidade é importante. E nós conseguimos também identificar uma relação entre a proximidade geográfica e a qualidade da pesquisa acadêmica. Nós juntamos as duas coisas, né? Usando uma técnica relativamente simples, estatística, nós juntamos as duas coisas e o que nós conseguimos identificar. Nós separamos os grupos de pesquisa em relação à qualidade da pesquisa acadêmica. Nós chamamos aqui, arbitrariamente, de first tiers, aqueles grupos que performam, que desempenham em pesquisa de mais alta qualidade na nossa base de pesquisa. Second tier, né, mais modestos. E o que nós conseguimos identificar? Que os grupos que desempenham pesquisa acadêmica de maior qualidade, eles, na média, a interação é mais distante, na média. Tá? Como que a gente interpreta isso? Quando uma empresa tem um problema tecnológico, ela procura no seu entorno. Se ela não encontra no seu entorno, ela viaja.
Por que ela viaja? Por que é melhor ficar no seu entorno? Porque ficar no seu entorno permite interações mais frequentes, permite contatos face a face e permite um menor custo relacionado com o processo de interação para a empresa. Certo? Então, nesse sentido, o que a empresa faz? Quando não encontra no seu entorno, procura grupos de pesquisa que estejam mais distantes. Isso não significa que esses grupos aqui que eu chamei de Second Tier não sejam importantes. Por quê? Porque eles são mais capazes de atender necessidades locais. Tá? A gente fala muito de interação universidade e empresa, pensando em inovações radicais, inovações de ponta, disruptivas, mas muitas vezes é uma melhoria no processo produtivo, é um programa de mudança de layout, mudança no sistema de custo da empresa, que uma universidade local, um grupo de pesquisa local, pode ser muito mais capaz de atender uma empresa local do que uma empresa distante. Até por conhecer melhor as realidades locais. E uma última característica que nós conseguimos identificar nesse ponto é os grupos que nós chamamos de top tier, que seriam aquele extrato dos grupos de pesquisa que tem o melhor desempenho acadêmico, que tem são os grupos do padrão brasileiro de excelência na pesquisa acadêmica. Né? E aí, curiosamente, a distância média das interações é mais baixa. Como é que nós explicamos isso? Esses grupos são os grupos que, de fato, como são grupos de excelência em pesquisa acadêmica, são grupos que estão mais voltados a colaborar com as empresas em seus projetos de inovação mais radical, que exigem, portanto, conhecimentos mais complexos, conhecimentos que não podem ser, que são mais difíceis de serem codificados. E, nesse sentido, o que ocorre, as empresas acabam indo para perto desses grupos de pesquisa para poder interagir melhor com os pesquisadores. Terminando, para cumprir meu tempo, nós conseguimos identificar, no survey que nós fizemos nós fizemos, na verdade, 2 pesquisas, uma só com empresas, outra só com os grupos de pesquisa, só com a universidade. E aí nós perguntamos diversas coisas no survey das universidades, e entre elas nós perguntamos quais os principais benefícios percebidos pelo pesquisador na interação com a universidade. Né? Quando nós perguntamos para eles os benefícios mais importantes são percebidos pelo pesquisador, os benefícios que nós chamamos de benefícios intelectuais demonstraram que tem uma influência positiva sobre as interações com as empresas. Né? O que isso significa? O que são esses benefícios intelectuais? Quais as dimensões desses benefícios intelectuais? Esses benefícios intelectuais são, a partir de uma interação que o pesquisador, num grupo de pesquisa, numa universidade, tem com a empresa, o que a empresa lhe dá de retorno. E, não vou dizer para nossa surpresa, mas essa conclusão foi bastante interessante na pesquisa, porque nós conseguimos identificar que os pesquisadores que interagem com a universidade, que mais interagem com a universidade, valorizam muito estas dimensões. Quais? Novos projetos cooperativos, a partir de uma interação, gera uma ideia para um novo projeto em cooperação com a empresa. Novas ideias para projetos de pesquisa que não necessariamente envolvem a empresa. Tá? Por isso que a interação claramente é um canal bilateral. Tá? Compartilhamento de conhecimento, relações de rede e reputação. Tá? Então, nós conseguimos identificar que esses são os principais benefícios que os pesquisadores que dizem que esse benefício é muito importante são aqueles que interagem mais. E os resultados? Antes de entrar nos resultados, nós também perguntamos os benefícios econômicos. Certo? Não que os benefícios econômicos não sejam importantes, eles também são importantes. Tá? Mas não é possível concluir que os benefícios econômicos vão resolver os problemas da universidade. Isso são muito importantes para financiar equipamentos, o grupo de pesquisa, para modelizar, inclusive, de equipamentos, mas os
benefícios intelectuais se demonstraram bastante importantes para aqueles que interagem com a empresa. E nos resultados, os resultados acadêmicos também se destacam. Certo? Isso também vai em contra daquela tese que eu chamei de barreiras newtonianas, de que a interação com a universidade atrapalha a interação com a empresa, desculpa, atrapalha a universidade na sua atividade de pesquisa cotidiana. Isso não é verdade. Por quê? Porque os grupos de pesquisa que mais interagem mostram que essas dimensões são bastante importantes. Tá? Essas dimensões de resultados são muito importantes, como o treinamento de pesquisadores, teses de doutorado, dissertações de mestrado, publicações em revistas acadêmicas e a geração de software. Nesse sentido, então, para concluir, o que nós podemos dizer, quais são as principais conclusões do estudo que continua, sabe? Quando nós chegamos até esse momento. As empresas, a interação universidade-empresa exige empresas que tenham, é importante que as empresas tenham esforços de P&D, tenham esforços de pesquisa relevantes, que não apenas permitam facilitar o canal de comunicação com o pesquisador, mas que consigam produzir, consigam fornecer ao pesquisador novas ideias de pesquisa. Tá? A proximidade geográfica é muito importante, então, nesse sentido, a concentração de recursos geograficamente também é importante, justamente porque a literatura mostra isso, a literatura é bastante profícua em encontrar dados, casos, e nós também conseguimos identificar isso no Brasil. A concentração geográfica desse conjunto de capacitações, seja na empresa como na universidade, é bastante importante. E, em terceiro lugar, as interações universidade e empresa são, de fato, um canal bilateral. Certo? A literatura diz isso e nosso trabalho empírico aqui no Brasil também mostra isso. Tá? A universidade é uma fonte crescentemente importante de conhecimentos para as empresas, mas as empresas também se configuram como uma fonte muito importante de conhecimento. Muito obrigado. Eu queria chamar a atenção